Transforme a sua empresa com a Bysoft. Acreditamos no poder da tecnologia, pois somente ela é capaz de transformar como as coisas são feitas em qualquer organização, gerando redução de custos, melhorando a produtividade e evoluindo os processos, permitindo que você foque no mais importante, o seu negócio. Nós somos a Bysoft. Conte conosco. Bysoft, para sua empresa ganhar asas. Olá pessoal, boa tarde. Espero aí que todos estejam bem. Eu gostaria primeiro aí de me apresentar, né? Eu sou a Michele Ferreira, sou responsável aí pela operação de colaboração e produtividade aqui na Bysoft. Estou aí quase há mais de 11 anos aí nesse mercado, né? Apoiando aí as empresas com inteligência de negócio, tá? E hoje do tema, né, do nosso webinar hoje, que é um dos principais temas quando a gente fala de tecnologia, né, é a inteligência artificial, né, que é algo que está muito hoje em tendência. E quando a gente fala desse tema, né, a gente encontra, né, no mercado várias soluções com inteligência artificial, mas a gente acaba se perguntando, né, qual é a melhor solução para o meu negócio, né? Então hoje a gente traz aí a solução do Microsoft 365 Copilot, que é uma das soluções principais da Microsoft referente a esse tema, tá? E para falar sobre esse tema, né, a gente convidou aí o Lucas Juan, o especialista da Microsoft, para poder falar um pouquinho mais sobre esse tema e os insights referente a essa solução, tá? Então, Lucas, primeiramente, aí, obrigado, tá, por participar em mais um evento da Bysoft, tá? E fica à vontade aí para conduzir. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sou o Lucas Ruani, aqui apresentador de soluções da Microsoft, para a Microsoft 365 e segurança, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Copilot para a Microsoft 365, como ele consegue auxiliar aqui em produtividade, em tarefas do dia a dia, principalmente focado em um pouco mais de cenários executivos, tá? Que vocês podem ter no dia a dia. A apresentação aqui compreende 1 hora, tá, pessoal? Então, assim, tudo que eu mostrar aqui para vocês sobre o Copilot para Microsoft 365 vai ser uma ideia, tá, do que pode ser feito. Mas saibam que eu não vou abordar aqui nem a ponta do iceberg que o Copilot para Microsoft 365 ele é, tá? Dos recursos e serviços e de melhorar a produtividade do nosso ambiente, do nosso dia a dia, nas nossas tarefas, tá? Então, tenham sempre em mente aqui, todos os exemplos que eu vou mostrar para vocês, eu vou fazer um exercício, vou mostrar, olha, pessoal, quanto tempo vocês levariam para fazer uma tarefa como essa que estou mostrando para vocês aqui agora, sem uma solução de inteligência artificial como o Copilot para a Microsoft 365, tá? E quanto tempo o Copilot ele vai executar essa tarefa. Tá? Então, basicamente, esse é o ponto aqui da apresentação de hoje, tá? Eu gostaria de começar aqui apresentando para vocês uma tela aqui. Michele, consegue ver a apresentação aí direitinho? Depois você me fala, tá? Ok, perfeito. Consegue ver? Perfeito. Tá visualizando. Então, hoje a gente vai ter uma ideia, pessoal, como eu havia comentado para vocês, tá? Do Copilot, tá? Copilot para Microsoft 365. E principalmente o que ele vem para agregar dentro do nosso ambiente organizacional. E eu gosto sempre de mostrar essa tela aqui, tá? Que a gente vai ter a ideia de que o Copilot ele não é o único produto, ele não é o único serviço que eu posso utilizar dentro do meu ambiente organizacional. Basicamente, conforme a gente pode ver aqui na tela, seja os retângulos mais roxos até os retângulos mais azulados aqui do lado direito, entendam como uma versão de Copilot diferente, que vai me auxiliar em alguma tarefa, em alguma especificidade dentro do meu ambiente organizacional. Tá? Então,
O nosso foco hoje vai ser justamente esse cara aqui, que é o Copilot para Microsoft 365, ou seja, é a solução de inteligência artificial da Microsoft focada dentro dos recursos e serviços do Microsoft 365, ou seja, você vai ter o Copilot dentro do Teams, dentro do Word, dentro do Excel, dentro do PowerPoint, tá? E aqui a gente vai discorrer um pouco sobre a usabilidade do Copilot dentro desses recursos, dentro dessas soluções do Microsoft 365. Mas eu tenho aqui também, saiba que o Copilot ele tem uma versão gratuita, tá? de uso disponibilizado para todos, tá, pessoal? Para quem ainda não utilizou, pode entrar no portal chamado copilot.microsoft.com, logar com a sua conta da Microsoft e utilizar. Quem utiliza também o Windows 11, ali vai ter um símbolo aqui, um ícone do Copilot para propriamente utilizar ele dentro aqui do Windows 11, tá? De forma gratuita também. Quem utiliza o Microsoft Edge também, navegador Microsoft Edge, bem bacana, olha só. No canto superior direito da tela, eu tenho aqui um símbolo do Copilot, em que eu posso utilizá-lo, tá? Para fazer qualquer tipo de pergunta aqui a ele, que venha me trazer algum tipo de facilidade, responder alguma dúvida que eu tenho aqui dentro do meu dia a dia, tá? Nas minhas tarefas. Então, vocês já conseguem utilizar essa versão aqui, gratuita do Copilot, tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho da assinatura, que é a assinatura do Copilot para Microsoft 365, que ele é um pouco mais avançado, tá? No que diz respeito, principalmente, tá? A esse aspecto. Opa, deixa eu só voltar aqui rapidinho. Ele é um pouco mais avançado no que diz respeito à parte de profundidade, tá? Então, basicamente, e de vantagem que ele tem para o Copilot gratuito e até mesmo para outras soluções que a gente vê de inteligência artificial aí no mercado, como o ChatGPT, Google Gemini, tá? Outras, é justamente essa integração com o Microsoft 365, tá? Então, eu vou exemplificar aqui em um slide para vocês, mas basicamente tudo que eu pergunto dentro, quando eu tenho essa versão do Copilot aqui para Microsoft 365, ele não vai buscar da internet, não vai buscar ali de algum motor de busca como o próprio Bing da Microsoft, mas ele vai trazer do que eu tenho dentro da minha empresa, seja os meus e-mails, seja os meus arquivos que estão no OneDrive, que estão dentro do SharePoint, das conversas que eu faço ali, né, todos os dias, dentro do meu Microsoft Teams, tá? Então, o Copilot para Microsoft 365, ele tem justamente esse diferencial, e eu vou abordar um pouco mais deles aqui durante a apresentação. A gente vai ter exemplos mão na massa, tá, pessoal? Aqui é só, eu acho muito interessante ter essa primeira visibilidade para ter a introdução, porque principalmente muita gente não conhece ainda o Copilot, tá? E as diferentes versões que tem para ele. Aqui, rapidamente, tá? Eu vou ter um Copilot também chamado Copilot Pro, que ele é o irmão direto aqui do Copilot para Microsoft 365, só que ele é destinado apenas para pessoa física. Eu vou ter aqui o Copilot para segurança, que vai me auxiliar ali a, de repente, ter um entendimento um pouco melhor de algum incidente de segurança que ocorreu dentro da minha empresa, e eu preciso ter rapidez, produtividade para identificar e saber o que foi feito a respeito desse incidente de segurança, saber as brechas do meu sistema e tudo mais. Eu vou ter aqui a versão chamada GitHub Copilot, que é um Copilot destinado a desenvolvedores. Eu vou ter aqui a versão chamada Copilot Studio. Copilot Studio, pessoal, ele é basicamente a versão do Copilot que vai me habilitar a eu criar uma própria inteligência artificial, tá? Alinhada aqui, de repente, com algum banco de dados, algum sistema, alguma coisa nesse sentido, e eu vou poder criar o meu próprio Copilot personalizado à necessidade do meu negócio, da minha empresa, tá? Então, tem essa versão também chamada Copilot Studio. E aqui, do lado direito da tela, representa aqui esses retângulos mais azulados, tá? Produtos que eu adquiri na determinada versão desse produto, ele já vem embutido também um Copilot dentro dele. Então, eu vou ter Copilot para todos esses Dynamics que a gente visualiza aqui na tela. Eu vou ter Copilot para dentro do Microsoft Fabric. Eu vou ter Copilot para dentro do Azure e versões de Copilot também para dentro do Power Apps,
do Power Automate, do Power Pages e também uma versão de Copilot dentro propriamente do Power BI. Aqui, pessoal, uma ideia, tá? Que eu gosto sempre de mostrar durante as minhas apresentações, do seguinte: a Microsoft ela fez um levantamento, tá? Bem interessante, no que diz respeito a índice de tendência de trabalho, que mostra que, de acordo com os números levantados, né, as organizações elas estão utilizando já soluções de inteligência artificial, principalmente os seus funcionários, para melhorar a sua produtividade, para ter mais, principalmente mais tempo no seu dia a dia. Então, como a gente consegue visualizar aqui, ó, 64% do tempo dos 64% dos funcionários não tem tempo ou energia suficientes para fazer o seu trabalho. E no que representa esse peso de trabalho, como a gente visualiza aqui na tela, 57% do tempo dos funcionários é gasto com comunicação e 43% do tempo desses funcionários é gasto com a parte propriamente de criação. Avançando aqui um pouquinho, tá? A gente vê esse símbolo de balança aqui que vem melhor desenhar, tá, aqueles números que a gente acabou de visualizar. Então, do que representa o peso de comunicação, temos aqui um tempo significativo aqui com o e-mail, reuniões do Teams, propriamente o chat ali do Teams. E da parte de criação não é diferente, né? Com o Excel, com o Word, PowerPoint e o OneNote. E justamente a ideia do Copilot para a Microsoft 365, pessoal, é reduzir a quase zero esses números que a gente visualiza aqui na tela de peso de trabalho. E eu venho mostrar para vocês aqui justamente na prática, alguns desses pontos, tá? Para ficar claro para todo mundo. Um outro número que eu gosto de mostrar, tá? Dessa vez não é um levantamento realizado pela Microsoft, mas sim pelo MIT, que mostra que 87% das organizações acreditam que uma solução de inteligência artificial vai lhes dar algum tipo de vantagem competitiva. Então a gente vê que cada vez mais a inteligência artificial já é uma realidade, as empresas estão adotando, né? E vem trazer justamente essa iniciativa de competitividade, de tempo, principalmente para a gente. A gente sabe que tempo é dinheiro, tempo é qualidade de vida, né? E o Copilot ele vem para nos dar esse tempo aqui na nossa produtividade, nas nossas tarefas, tá? Aqui, pessoal, um diferencial que eu gostaria de destacar do Copilot para a Microsoft 365 em relação propriamente à versão do Copilot gratuita e em relação aos seus concorrentes, como, por exemplo, ChatGPT e Google Gemini, tá? Então, reforçando eu já tinha comentado no comecinho da reunião, mas sempre que a gente faz alguma pergunta para o Copilot para a Microsoft 365, diferente de outras soluções de inteligência artificial, ele vai levar tudo que a gente já tem disponível ali para uso dentro do nosso Microsoft 365, dentro do que a gente chama de tenant, tá? Então, ou seja, ele leva em consideração tudo que eu pergunto para ele, as minhas mensagens que eu troquei ali no Teams, as minhas reuniões que eu participei, os chats, tá? Propriamente ali do Teams, o compartilhamento de arquivos, os meus usuários que eu tenho relacionamento e também os eventos do meu calendário. Então, essa integração de forma facilitada, tá? E nativa, o Copilot ele vem para trazer, e esse é um ponto de vantagem em relação a outras soluções de inteligência artificial. Tá? Então, eu costumo falar que quando a gente está utilizando o Copilot, como a gente está utilizando o Copilot para a Microsoft 365, é como se de fato eu tivesse contratado uma pessoa para fazer um serviço para mim, para fazer um levantamento, para fazer extrair alguma informação do Excel, para me trazer fazer um comparativo de contrato, de arquivo e tudo mais, tá? É de fato como se fosse uma pessoa trabalhando para a gente. E ela tem esse entendimento do que a gente já utiliza ali no nosso dia a dia, dos arquivos, de reuniões, de contatos, né, de pessoas aqui dentro do meu ambiente organizacional. Que vem, tá, a calhar nesse segundo ponto aqui, desse slide, pessoal, que eu gostaria de ressaltar com vocês, tá? Que é um ponto que, ao mesmo tempo
é muito bom do Copilot, mas pode levantar alguns tipos de preocupações. E aqui a ideia é tirar totalmente a desconfiança, tá, que muitas vezes possa se ter com relação não só ao Copilot, mas com a soluções de inteligência artificial da Microsoft. Tá? Aqui a gente visualiza nesse slide, então, alguns princípios de inteligência artificial da Microsoft. E como a gente pode ver aqui na tela, a Microsoft ela preza por todos esses aspectos aqui, tá? Imparcialidade, confiabilidade, segurança, etc. Tá? E o principal, por mais que o Copilot ele vá fazer acesso aos meus dados, aos meus e-mails, aos meus arquivos do OneDrive, aos meus arquivos do SharePoint, ao chat ali do Teams, as minhas reuniões, os dados eles não são da Microsoft, não são do Copilot. Os dados continuam sendo de vocês que vão utilizar a solução do Copilot para a Microsoft 365. Tá? E aqui esse segundo ponto é bem importante. Os dados eles não são utilizados sem sua permissão para treinar aqui modelos de base da OpenAI. Então a Microsoft aqui, pessoal, está garantindo a segurança e a confiabilidade dos dados que estão dentro do meu ambiente organizacional, e dessa forma, a gente pode entender que o Copilot sim é uma solução confiável, tá? Para poder trabalhar em cima aqui e trazer essa produtividade necessária, me reduzir tempo, tá? Também utilizando aqui os meus dados de uma forma responsável e que não vai haver nenhum tipo de incidente de vazamento de dados, seja interno, seja externamente. Como a gente pode visualizar aqui, ó, seus dados eles são protegidos pelos mais abrangentes controles de conformidade e segurança da empresa. Então, é uma pergunta que muitos me fazem, tá? Olha, Lucas, como é que fica, então, a parte de privacidade, né? Com relação a, por exemplo, olha, quem está utilizando o Copilot, então, vai poder perguntar para o Copilot qual que é o salário do diretor da organização, qual que é o salário do gerente da empresa, me traga uma lista de salários, ele vai poder fazer essas perguntas e o Copilot vai trazer essas informações aqui para ele, vai explanar esses dados? E a resposta é não, tá, pessoal? Além do Copilot contar aqui com mecanismos internos para proteção e garantir a ética, né, no que diz respeito a essa parte de perguntas que se diz ao Copilot, tá, que se faz ao Copilot, o Copilot, o segundo ponto de vantagem aqui, tá, muito interessante e importante, é que ele se adequa exatamente às minhas políticas de segurança e configuração que eu já tenho dentro do meu Microsoft 365, tá? Então, se uma pessoa está utilizando, por exemplo, o SharePoint ali para visualização de arquivos na nuvem, e ela não tem por direito acesso a uma determinada pasta ali dentro do SharePoint, a um determinado site do SharePoint, mesmo essa pessoa utilizando o Copilot não vai dar nenhum tipo de acesso privilegiado a ela, e não dá acesso privilegiado a ninguém, tá? Então, o Copilot, ele vem para justamente ter esse ponto de vantagem também de se adequar exatamente aos pontos de segurança e privacidade que eu já tenho dentro do meu Microsoft 365, tá? Então, mais uma vez ressaltando esse ponto de segurança e vantagem do Copilot para a Microsoft 365. E aí, então, vamos começar aqui, pessoal, algumas demonstrações, tá? Do que o Copilot para a Microsoft 365 pode fazer dentro do meu ambiente organizacional, tá? E aqui começando, tá? Um ponto bem interessante que eu gostaria de ressaltar com vocês é o seguinte, deixa eu só colocar aqui. O Copilot para a Microsoft 365, outro ponto de vantagem que eu tenho dele, tá? É a acessibilidade. Mostrei aqui para vocês no comecinho, tá? Que eu tenho o Copilot dentro aqui do Windows, ele vai ficar acessível para todo mundo. Eu tenho o Copilot já embutido dentro do meu Microsoft Edge. Eu posso entrar no site, tá? Como eu estou aqui, ó, dentro do portal do site copilot.microsoft.com, tá? Para acessar aqui a interface do Copilot, fora que dentro
do Word, dentro do Excel, aqui ó, dentro do Word, eu tenho essa interface do Copilot aqui também, tá? Dentro do Excel, eu vou ter também um símbolo do Copilot para poder utilizá-lo aqui, tá? Vou trazer alguns exemplos aqui para a gente ter uma ideia. PowerPoint também não é diferente, ó. Tenho o símbolo do Copilot acessível aqui, sempre no canto superior direito da tela, para me auxiliar aqui nas mais variados tipos de tratativa. E a gente utiliza muito Teams, né? Utilizamos muito o Microsoft Teams, então eu também tenho o Copilot, eu posso acessar o Copilot por dentro do Microsoft Teams, tá? Já vou mostrar aqui para vocês, mas basicamente ele fica acessível também, tá, da minha plataforma do Microsoft Teams. Então, outra vantagem aqui do Copilot seria com relação a essa acessibilidade que ele me traz, tá? Olha aqui, ó, dentro da interface do Microsoft Teams, tá? Eu consigo fazer a utilização do Copilot por aqui. Então, vamos lá. Para esse primeiro exemplo, pessoal, o que eu gostaria de destacar aqui? Um exemplo bem bacana, tá? Que a gente pode utilizar no nosso dia a dia, seja para levantamento de documentos, seja para fazer algum tipo de busca, informação que de repente a gente não está conseguindo localizar ou não tem certeza que tem dentro do nosso ambiente organizacional, tá? Então lembra que por trás aqui do Copilot eu já tenho um ambiente com arquivos se sincronizando para minha nuvem dentro do meu OneDrive, dentro do SharePoint também tem acesso a algumas informações, tá? Então tudo que eu perguntar aqui para o Copilot ele vai levar em consideração a isso, tá? E-mails e tudo mais. Então nessa interface aqui que eu tenho do Copilot, tá? Para fazer perguntas a ele, eu deixo ela sempre aqui, ó, nesse modo de trabalho, tá? Para vocês, para muitas pessoas não vai aparecer isso, porque não tem a assinatura ainda do Copilot para Microsoft 365, tá? Basicamente aqui, quando ele está no modo web, é porque ele está utilizando um Copilot gratuito, ou seja, tudo que você perguntar aqui, ele vai trazer do índice de pesquisa do Bing, ele não tem por direito acesso às informações do ambiente organizacional, os arquivos, e-mails e tudo mais. E quando eu tenho a assinatura do Copilot para Microsoft 365, eu tenho habilitado aqui esse modo chamado trabalho, ou work, tá? Quando tiver em inglês, em que tudo que eu perguntar, ele vai levar em consideração os arquivos, e-mails, reuniões que eu tenho dentro do meu ambiente organizacional. Aqui na tela do chat, tá? Eu posso aqui, então, fazer qualquer tipo de pergunta a ele. E eu estou fazendo o seguinte questionamento para ele, olha só. Mostre-me os contratos aguardando minha revisão. E para o contrato número 3, mostre-me os termos de entrega, penalidade, seções de preço em uma tabela. Faça referência cruzada a este contrato com a Microsoft e exiba possíveis problemas regulatórios. Compare a cláusula de entrega com contratos anteriores e gere uma mensagem de e-mail para o nosso departamento jurídico solicitando que altere esta cláusula com o texto que você acabou de sugerir e também gere relatório de contrato de hoje. Então, o que acontece aqui, pessoal? Diversas informações, tá? Estou solicitando aqui o Copilot que faça por mim, tá? Me traz contrato aguardando minha revisão, mostra se algum contrato tá com algum problema, alguma coisa que precise tomar alguma atenção e tudo mais, né? Gere um e-mail para mim. E no dia a dia, vocês vão poder fazer esse tipo de pergunta aqui complexa também, tá? Ao Copilot. E aqui, tá, eu faço um exercício com vocês. Quanto tempo, tá, vocês levariam aqui sem uma solução de inteligência artificial, como o Copilot para Microsoft 365, para fazer todas essas tarefas aqui, esse levantamento de arquivos e tudo mais, que eu estou solicitando aqui ao Copilot, em quanto tempo o Copilot ele vai fazer, tá? Eu posso falar por mim, eu levaria cerca de 2 horas e meia, quem sabe 3 horas, para fazer todo esse levantamento, tá? Então, vou dar um Enter aqui no Copilot, e o que ele vai fazer, olha só. Ele vai começar a procurar por contratos, tá? Por justamente esses arquivos que de repente está aguardando algum tipo de revisão, alguma coisa que eu precise tomar nota ali, né? Tomar essa tratativa aqui dentro do meu ambiente organizacional, tá? E aqui, em poucos instantes, ele vai me trazer todos esses aspectos, todos esses resultados, tá? Dessa tratativa. Então, é sempre aquela coisa, tá?
está utilizando o Copilot para Microsoft 365, tá? Sempre pega aquelas tarefas que de repente são mais chatas, são mais não são tão vão levar muito tempo para de repente ser resolvida aqui dentro do nosso dia a dia, das tarefas do nosso dia a dia, tá? Delega para o Copilot, tá? Como ele está fazendo aqui agora, ó. Tá me trazendo todos esses aspectos de documentos, de informações aqui dentro do meu ambiente organizacional. Ele já está finalizando aqui. Eu vou tirar um pouquinho o zoom, tá? Quando ele finalizar, para a gente poder visualizar melhor aqui o que ele conseguiu fazer. Tá? Então ele está finalizando aqui todos os pontos, tá? E aqui finalizou a tratativa. Então percebam que desse primeiro questionamento que eu havia feito a ele me trouxe tudo isso de resultado, tá? Tudo isso daqui, ó. E eu posso ir lendo aqui com vocês um pouquinho para a gente ter mais ou menos essa noção. Então ele me traz, olha aqui, Lucas, aqui estão alguns contratos, né, alguns arquivos que estão aguardando a sua revisão. Aqui ele me traz um link facilitado para que eu consiga, ó, de repente, passar o mouse por cima, clicar em um desses arquivos, ele me abre facilmente esse arquivo para que eu tenha, né, conhecimento desse arquivo, possa fazer a análise desse arquivo, verificar o que tem para resolver em relação a esse arquivo aqui de forma facilitada, tá? Então me traz todos os arquivos aguardando minha revisão. Aqui, ó, para o contrato número 3, né, seria esse contrato que ele mostra aqui de um contrato de hospedagem, os termos de entrega, penalidade, sessões de preço numa tabela. Então, se eu precisar também colocar tópicos, informações de um determinado contrato dentro de uma tabela, eu posso contar com o Copilot para fazer essas tratativas e visualizar melhor as informações. Referência cruzada do contrato, tá? Aqui, se tem algum tipo de problema regulatório, então o Copilot ele consegue me trazer alguns insights, de repente melhorias que eu posso fazer em algum contrato, em alguma coisa aqui dentro dos meus arquivos, dentro do meu ambiente organizacional. Realizou aqui o comparativo de cláusulas de entrega anteriores, olha só, o prazo, né, desse primeiro contrato aqui, ó, o prazo de locação é de 12 meses, com início em 1/7/2023 a 30/7/2024, então são pontos que ele me traz aqui, para que eu consiga tomar, né, ter atenção a respeito desses pontos, desses contratos, tá? Eu havia solicitado a ele aqui também a criação de um e-mail para alterar algumas cláusulas, né, no contrato ali, num determinado contrato que eu tenho. Então ele já me gera aqui também um template que eu poderia utilizar aqui, e aí de repente é só dar um Ctrl+C aqui, fazer o ajuste de algumas informações aqui, como por exemplo data de início, data de término, tá? Jogar lá dentro do Outlook e enviar, ele já até gera com o assunto para mim. E lembrando que eu tenho o Copilot dentro do Outlook, que eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês também, que vão poder utilizar, tá? Para facilitar ainda mais esse processo. E aqui no final, ele me traz de novo aqui um pouco dos relatórios de contrato, né, que estão aguardando a minha revisão, o contrato número 3, a referência dos contratos aqui na Microsoft e tudo mais. Então, esse é o primeiro exemplo. E aqui, o que eu gostaria de ressaltar com vocês, tá? Percebam que no começo, aliás, todo o meu prompt, mas principalmente aqui no meu comecinho, tá, dessa pergunta que eu fiz ao Copilot, mostra o seguinte, ó, mostrem-me os contratos que estão aguardando minha revisão. Só que, percebam que é um pouco genérico eu dizer quais são os contratos que estão aguardando a minha revisão, porque contrato aguardando a revisão é o que seria exatamente, né? Seria um contrato que foi modificado ontem, que foi modificado anteontem, semana passada, mês passado, há 2 anos, né? O que exatamente? E para esse gancho, nesse segundo exemplo, eu gostaria de ressaltar com vocês também que quanto mais detalhes você passar ao Copilot, tá? Do que você quer que o Copilot faça, em cima dos arquivos que você quer que o Copilot trabalhe, e o resultado que você quer em cima desses arquivos, melhor, tá? Ele pode trazer aqui resultados também relacionados à pergunta genérica, como ele trouxe aqui agora, pode trazer, tá? Mas pensa o seguinte, a mesma coisa que você perguntar para qualquer pessoa, né? Vou colocar a Michelle aqui como exemplo. Eu perguntar para a Michelle o seguinte, ó, Michelle, vai lá e traz aquele negócio para mim.
eu fui super genérico com ela, tá? Ela pode até executar a ação, de repente, de alguma coisa que ela leve em consideração ali, que a gente tenha, né, trocado de informação, né, e tudo mais. Porém, quanto mais detalhes ao Copilot eu tenho esses contratos, eu tenho essas informações, e desses contratos eu quero que você me traga esse resultado X aqui, melhor. E para referenciar um arquivo, tá? E não apenas um arquivo, aqui dentro do Copilot, ó, cliquei aqui no botão chamado adicionar conteúdo. Eu posso referenciar tanto um contato, eu posso referenciar aqui um arquivo, eu posso referenciar uma reunião, posso referenciar um e-mail ou alguma outra coisa. Para esse cenário aqui próximo, de exemplo que eu trago para vocês, eu vou referenciar alguns arquivos aqui, ó, que eu já tenho até em aberto aqui, ó. Eu tenho um contrato de aluguel, tá? Um documento, poderia ser qualquer documento, tá, pessoal? Aqui é só um exemplo para a gente fazer aqui na apresentação. Eu tenho a renovação desse contrato de aluguel, eu tenho um contrato de fornecimento de insumos agrícolas, tá? Quem tiver aí da parte de agro. E eu tenho contrato, tá, de compra e venda de grãos. Ou seja, são 4 contratos diferentes, 4 arquivos diferentes, tá? E vamos supor que eu não tivesse a ideia do que esses arquivos se tratassem, tá? E eu quisesse saber tanto um resumo desses arquivos, ó, percebam que, por mais que eles não sejam muito longos, mas eles também não são curtos, tá? Assim, ó, um documento de 4 páginas, outro de 4 páginas, e os outros 2 de 3 páginas, tá? Vamos supor que eu queira pegar esses 4 arquivos de uma vez, e para ganhar tempo, para ganhar aqui produtividade, eu quero comparar esses arquivos, ter um resumo desses arquivos. O que eu vou fazer? Olha, eu posso clicar aqui no símbolozinho de nuvem, tá? Do Copilot, e vou até a pasta, tá? Vou até o diretório aonde esses arquivos se encontram aqui na minha nuvem, tá? Então aqui, ó, no caso, esses arquivos estão dentro da minha pasta desktop. Depois aqui, ó, dentro da minha pasta apresentações. Depois aqui dentro da pasta chamada Copilot. Depois aqui dentro da pasta chamada contratos. E dentro da pasta contratos eu vou selecionar, ó, compra e venda de grãos, contrato de aluguel, contrato de fornecimento de insumos e renovação do contrato de aluguel. Percebam que esses 4 arquivos, eles são arquivos PDF, tá? Então, o Copilot ele tem capacidade, pessoal, não apenas de trabalhar com documentos da Microsoft, arquivos da Microsoft, ele trabalha com outros tipos de documento também, como o PDF, tá? E aí eu pergunto o seguinte aqui ao Copilot, ó, compare esses arquivos e me traga o principal, me traga os diferenciais deles, tá? Então, mais uma vez, faço com vocês o exercício, quanto tempo vocês levariam para fazer a análise desses 4 documentos, tá? Leitura desses 4 documentos e estabelecer um relatório, tá? E principalmente a diferenciação entre esses 4 documentos aqui, tá? Quanto tempo vocês levariam e quanto tempo o Copilot, que inclusive já finalizou, olha só. Então, tudo aquilo de produtividade, criação, tá? Que o Copilot ele vem para mim dar atalhos, tá? Cortar muito mais do que a metade do tempo para fazer uma atividade. Então, olha só, contrato e compra de venda de grãos, tá? Eu tenho aqui, ó, todas as cláusulas, tá? Em um resumo desse primeiro contrato. Depois, propriamente aqui, o contrato de aluguel, aqui, 2023, de espaço comercial. Eu tenho todo um resumo aqui das cláusulas contratuais. Depois, o contrato de fornecimento de insumos agrícolas. Também eu tenho aqui todo um resumo a respeito disso, tá? E a renovação desse contrato. E o que eu havia pedido, tá? Ao final, que era os diferenciais entre esses contratos. Então, ele me traz, ó, contrato de compra e venda de grãos, focado na compra e venda de produtos agrícolas, com especificações detalhadas sobre quantidade, qualidade, obrigações de ambas as partes. O contrato de aluguel aqui de 2023, que detalha a alocação de um espaço comercial. O contrato de fornecimento de insumos agrícolas, tá? E a renovação desse contrato.
Então, com tudo isso, eu já conseguiria saber a diferenciação de uma forma extremamente rápida, tá? E principalmente dos principais pontos desses contratos, seja de condições, preços, vigência e tudo mais. Não vou ficar apenas, tá, limitado a essa parte de comparativos, tá, pessoal? Posso perguntar aqui, por exemplo, ó, destaque os valores nesses contratos. E aqui o que o Copilot vai fazer? Desses 4 contratos, ele vai me destacar apenas o que tange a valores, tá? Dentro desses contratos. Olha só, o contrato de venda de grãos, contrato de compra e venda de grãos, ó, preço de tonelada 1.500, valor total 1.500.000, aqui pagamento em 2 parcelas, depois o contrato de aluguel, contrato de fornecimento de insumos, tá? Então eu posso utilizar o Copilot para me destacar informações, detalhes dentro de um ou vários documentos que eu tenha dentro do meu ambiente organizacional. Tá? Próximo exemplo que eu venho trazer aqui para vocês é o seguinte, o Copilot dentro do Teams, tá? E dentro dessa plataforma que a gente visualiza aqui, chamada Microsoft Stream. Então a gente sabe que hoje, pessoal, a gente passa muito tempo, muitas das vezes pendurado ali numa reunião do Teams, né? E principalmente reuniões que não são muito curtas, né? Não são muitas das vezes direto ao ponto, né? E tudo mais. E a gente muitas das vezes entra em várias discussões, vários temas, vários assuntos, e é necessário, muitas das vezes, fazer aquelas famosas atas de reunião, ou até mesmo ter um resumo aqui de uma reunião, de uma conversa, destacar os principais fatos aqui de uma conversa que se teve, tá? E então o Copilot para a Microsoft 365, vocês vão poder utilizar o Copilot, seja para reuniões em tempo real, para resumir essas reuniões, para pedir ao Copilot que destaque falas, tá? De uma determinada pessoa, de uma determinada pessoa numa reunião, tá? E tanto reuniões que já não estão acontecendo mais, vocês vão contar aqui com essa plataforma, tá? Quem tem o Microsoft 365, tá? Já tem a disponibilidade de uso dessa plataforma chamada Microsoft Stream, que está mudando de nome agora para Clipchamp, tá? E aqui, basicamente, pessoal, todas as reuniões que são gravadas ou são transcritas do Teams, elas vêm automaticamente para cá. Então aqui é como se fosse uma espécie de YouTube da Microsoft, tá? E a vantagem é que, além dessas reuniões do Teams, que eu posso utilizar o Copilot para me resumir, para me trazer insights dessas reuniões e atas da reunião, eu posso utilizar vídeos, tá? Que de repente eu tenha acesso ali, ou até mesmo gravar um vídeo por dentro dessa plataforma e pedir ao Copilot que depois me resuma, me traga insights dessa reunião, como eu vou fazer aqui agora, tá? Percebam que é uma reunião aqui relacionada a uma audiência pública, tá? E aqui eu tenho, dentro da interface dessa plataforma chamada Microsoft Stream, que agora está mudando de nome para Clipchamp, eu tenho o Copilot. E eu posso perguntar qualquer tipo de coisa ao Copilot dessa reunião, desse vídeo, de pouco mais de 1 hora e 15, e o Copilot vai me trazer. Então, qual que é a ideia? Ó, resuma este vídeo em português. Aqui, na interface do Copilot, tá? Eu tenho o chat e eu posso fazer as perguntas, como essa aqui, por exemplo, para ele me resumir o vídeo em português. E por que eu resumo em português? Tá? O Copilot ele suporta aqui, pessoal, mais de 40 idiomas. Tá? Então, o que acontece? Eu sempre deixo aqui em português para que ele possa, aqui de uma forma mais facilitar, o mais fácil possível, tá? Já me trazer os principais pontos de análise e tratativa que ocorreram dentro desse vídeo, dentro dessa reunião. Então perceba ó, que de forma quase que instantânea, eu já obtive uma ata de reunião aqui, tá? Desse vídeo, dessa reunião aqui de audiência pública. Então, olha só, eu tenho aqui a introdução, tá? Que foi feito aqui, ele vai separando em parágrafos cada um dos pontos aqui da reunião. E perceba que cada um desses parágrafos, pessoal, é baseado em algum determinado ponto do vídeo ou da reunião.
Então, eu sei que desse parágrafo aqui, o resumo foi baseado a partir dos 7 minutos e 48 segundos de reunião, tá? E eu posso clicar aqui, ó, e facilmente ele me manda aqui com um link, tá? Para o minuto exato da reunião, 7 minutos e 48. Tá? Então eu posso ter esse nível de rapidez aqui, tanto para gerar uma ata de reunião, pedir ao Copilot, não vou ficar limitado só, tá, a resumos de reunião. Vou perguntar aqui qualquer coisa para ele, tá, pessoal? Seja, estando dentro da reunião, tá, o Copilot, ele tende a me trazer, ele já consegue me trazer aqui os principais insights, os pontos que aconteceu durante essa reunião, tá? Então, tenham em mente que vocês vão conseguir fazer tarefas assim também de atas de reunião, resumos de reunião, seja para uma reunião que já passou, ou até mesmo para uma reunião que está acontecendo no momento também. Beleza? O próximo exemplo, pessoal, é o seguinte. A gente, às vezes, mexe, parte executiva, né? Muitas vezes vai mexer muito com e-mails, tá? Seja thread de e-mail, seja para ganhar tempo, para resolver ali para ter um entendimento ali do que acontece, né, dessa thread, ter um resumo dessa thread de e-mail e tudo mais, seja para facilidade que o Copilot me traz para resumir, para responder um e-mail também, eu tenho isso com o Copilot para a Microsoft 365, tá? E aqui, nesse exemplo dentro do Outlook, lembra que a vantagem do Copilot, tá? Tá acessível em todos os lugares, olha só. Canto superior direito da tela, tá? Tenho aqui o símbolozinho do Copilot. Aí aqui, ó, o que acontece? Nesse primeiro exemplo, nesse e-mail aqui, tá? Que eu estou destacando para vocês, é uma thread de e-mail, como vocês conseguem visualizar, ó, bem grande, tá? Com diversas coisas aqui acontecendo, outras pessoas entrando no meio, tá, e tudo mais. E aqui, o que é bacana, tá? Perceba que eu já tenho de forma facilitada aqui, ó, o resumo por Copilot, tá? Então eu não quero perder tempo ficar lendo essa thread de e-mail. Eu quero agilidade, tá? Posso contar aqui, ó, resumo por Copilot. Isso aqui eu tenho aqui a assinatura do Copilot para a Microsoft 365, então, e aqui o que ele me traz? Em poucos instantes, ó, aqui eu não consigo dar zoom, mas eu vou jogar aqui dentro do Word para vocês poderem analisar melhor. Vou até aumentar a letra aqui do resumo que ele tirou ali daquela thread de e-mail, tá? Então, olha só, a thread de e-mail, aquele resumo que ele acabou de me trazer, está aqui dentro do Word. Eu copiei aqui agora para a gente visualizar uma letra maior, tá? Então, o que ele faz? O que ele me traz? Ó, você iniciou uma discussão sobre o planejamento do novo projeto, destacando as necessidades de definir metas, prazos, responsabilidades, integrações com sistemas legados, conformidade, regulamentações, tudo mais. Aí ele me traz, ó, Line Robbins está disponível na terça-feira às 10 e vai trazer ideias sobre prazos e análise de impacto. Line Robbins vai criar um cronograma, Lydia Holloway vai finalizar a lista de responsabilidades, ou seja, toda aquela thread, tá? Aqui ficou até um pouquinho grande por conta do aumento da letra que eu deixei, tá? Mas, olha o tempo que eu ganhei, ao invés de ler toda essa thread de e-mail aqui gigantesca, tá? E aqui, em uma página, em menos de uma página, ele já consegue me resumir os principais pontos dessa thread de e-mail. Tá? Então, quem trabalha aí com aquelas threads de e-mail gigantesca aí de 2021, que do nada chega para você e você precisa ter algum tipo de ação e precisa ter um contexto do que está acontecendo com aquela thread, vocês vão poder obter aqui com o Copilot para a Microsoft 365 dentro do Outlook. Um outro ponto, pessoal, bem bacana, que eu consigo fazer aqui no meu Copilot dentro do Outlook, é o seguinte, olha só. Saindo um pouquinho aqui, eu tenho o Copilot aqui no meu canto superior direito da tela. Tá? E vamos supor que eu queira criar uma regra, tá, de Outlook, para, de repente, mover todos os e-mails de uma determinada pessoa para uma determinada pasta aqui dentro do meu Outlook.
eu posso contar com o Copilot para me auxiliar nessa tarefa. Então, basicamente, olha só, o que ele veio para mim trazer, ó. Nesse segundo exemplo, o que eu estou pedindo para ele? Ó, crie uma regra para que todos os e-mails de Diego Siciliani, que é uma pessoa aqui, um personagem desse exemplo, sejam enviados para a caixa Copilot 2. Então, eu posso dar um enviar, tá? E aqui em poucos instantes, o que o Copilot vai fazer? Ele vai elaborar essa thread de e-mail, aliás, essa regra para mim. E aqui, olha só que bacana, ele já deixa os principais pontos da regra do Outlook criado aqui para mim, para que eu possa só apenas dar a validação desses pontos. E se tiver tudo ok, ou se eu tiver que fazer o acréscimo aqui de alguma outra regra, alguma outra ação, eu posso vir aqui e clicar no salvar. Esse é um ponto bem interessante, pessoal, principalmente no que diz respeito, tá, a algumas atividades que o Copilot faz aqui dentro do Microsoft 365, tá? E é um ponto que eu gostaria de chamar a atenção aqui, porque o Copilot, não é a ideia do Copilot, tá, tomar o trabalho de ninguém, tá, ou tomar decisões pelas pessoas que estão utilizando, tá? Quem vai ter o domínio sobre o Copilot somos nós, que estamos utilizando. Ele vai ser o nosso amigo ali, o nosso auxiliar para minimizar aqui os pontos de trabalho e tratativa e trazer produtividade para a gente, mas a palavra final, quem vai dar somos nós, tá? Então, o Copilot, ele não vem para justamente substituir ninguém, ele vem para justamente, olha, facilitar aqui, por exemplo, nessa parte de criação de regras, tá? Ele já me abre aqui a regra pronta para eu só dar o aval ou acrescentar ou tirar alguma coisa, tá? Então, é basicamente nesse sentido. Eu poderia também fazer outros tipos de, né, solicitar ao Copilot criação de regras mais complexas do que essas também, tá, pessoal? E ele poderia aqui criar para mim também, abrir essa tela de regras, essa interface de regras do Outlook, para que eu consiga ter essa visibilidade, né? Aqui, olha só, nesse próximo exemplo, o que eu vou pedir aqui para ele? De repente, a gente precisa de auxílio para localizar algum e-mail dentro aqui do Outlook, tá? A gente sabe que a pesquisa do Outlook, por mais que ela tenha melhorado nos últimos tempos, às vezes a gente precisa de um pouquinho a mais do que isso, né? Precisa de um contexto, de alguma informação, alguma tratativa nesse sentido. Eu posso contar com o Copilot também para procurar coisas para mim dentro do Outlook, por exemplo, ó. O que eu estou pedindo aqui para ele? Destaque o e-mail na caixa Copilot 2 que menciona sobre crise, tá? Vou pedir aqui ao Copilot, então, que ele procure esse e-mail para mim. E o que ele vai fazer, então, pessoal? A ideia é que ele me traga aqui a pesquisa, tá? Na pesquisa, ele já me traga um resumo deste e-mail, tá? O resumo dessa informação que eu tenho aqui dentro do meu Outlook, e já me traga também o e-mail para que eu possa realizar aqui a tratativa em cima dessa informação, tá? Então, justamente aqui um ponto que pode auxiliar muito na criatividade aí do nosso dia a dia dentro principalmente no que se trata de Outlook, tá? Fechei ele aqui rapidinho, estou abrindo de novo para a gente testar aqui novamente. Então, olha só, estou aqui com o Outlook em aberto. Vou deixar aqui em qualquer e-mail, vou vir aqui no Copilot de novo e vou perguntar aqui para ele, tá? Destaque o e-mail na caixa Copilot 2 que menciona sobre crise, tá? Aqui a ideia é que em poucos instantes ele consiga trazer aqui essa informação para a gente, tá? Tá dando aqui alguns erros, deixa eu tentar uma última vez, senão a gente faz aqui um próximo exemplo e aí depois a gente tenta voltar nisso, tá? Mas a ideia é que vocês consigam realizar esse tipo de tratativa, tá? Esse tipo de informação. Vou tentar aqui uma última, só para a gente ver. Bom, depois eu mostro aqui para vocês em vídeo, tá? Só para a gente trazer para vocês de exemplo dessa tratativa que o Copilot faz, tá? A respeito do Outlook. Um outro exemplo que eu posso mostrar aqui para vocês, tá? Seria no que diz respeito à ajuda que o Copilot nos dá para responder e-mails. Então, tem aqui, por exemplo, este e-mail aqui,
tá? Ó, que mostra, né? Prezado senhor Ricardo Almeida e tudo mais, e tem aqui todo um e-mail gigantesco para que eu possa ler e que eu possa responder esse e-mail principalmente, e a gente sabe que no dia a dia o tempo é escasso, né? Então eu cliquei aqui na interface de resposta do Outlook e vou utilizar o Copilot para responder esse e-mail para mim. Dentro aqui do corpo do Outlook eu tenho acesso ao símbolo do Copilot aqui, ó. Vou clicar, abrir o Copilot, e ele já me sugere, olha, como você quer que eu responda esse e-mail? Você quer que eu responda esse e-mail de uma forma curta e amigável? Solicitar mais informações? Atualizar esse e-mail, comunicado? Ou criar um boletim informativo? Eu posso utilizar o Copilot para me auxiliar dessa maneira, nessa resposta aqui, tá? Coloquei para ele criar aqui em formato de boletim informativo. Posso criar aqui e de forma extremamente rápida, olha só, ele já respondeu o e-mail aqui da pessoa, por mim, tá? Óbvio que eu vou, né, sempre dar uma olhada, ver se está de acordo, principalmente, né, porque ele leva sempre em consideração, né, os e-mails aqui, o conteúdo do e-mail propriamente, tá? Então eu só daria aqui uma lida para ver se está tudo certo. Se fosse o caso, tá, eu poderia, de repente, tornar ainda esse e-mail mais longo, mais curto, ou alterar o tom dessa mensagem, deixar essa mensagem mais direta, mais casual, mais formal, tá? O que eu quiser. Se eu gostar mais, né, de algum outro tipo de tratativa, eu posso ajustar o tom por aqui também, sei lá, deixo o e-mail mais em formato de marketing, alguma coisa específica assim, ou posso clicar aqui em manter, tá? Aqui vou deletar para a gente ir para o nosso próximo exemplo. E aqui, tá? A capacidade que o Copilot tem, tá? De responder e-mails que de repente não estão no nosso idioma, tá? Esse e-mail aqui que eu recebi foi um e-mail em chinês, tá? Então, eu posso contar, e aqui eu não precisaria utilizar necessariamente o Copilot para traduzir esse e-mail, de repente aqui para o inglês, tá? Mas vamos supor que eu precisasse responder esse e-mail aqui também em chinês, tá? Posso clicar aqui em responder a todos. E aqui, ó, a mesma ideia, tá? Vou pegar aqui o Copilot, vou colocar aqui ó, uma mensagem curta e amigável, vou selecionar esse primeiro em chinês, tá? E aqui, em poucos instantes, lembra que o Copilot ele traz, aqui tá para mim, esses insights no que diz respeito a suporte a mais de um idioma, tá? Não apenas o português, o inglês, o espanhol, mas mais de 40 idiomas. Se eu precisar responder esse e-mail em coreano, em japonês, em chinês e tudo mais, e precisar de um auxílio do Copilot para que ele possa me auxiliar com relação a esse aspecto, olha só, eu já tenho aqui então a resposta desse e-mail, tá? Aqui de forma facilitada. E aqui, tá? Principalmente, rapidinho mostrar para vocês o exemplo dentro do Copilot, dentro do Word. Eu poderia pegar, por exemplo, um contrato como esse, tá? E pedir o seguinte, ó. Seleciono todo o contrato aqui, ó. E vou clicar dentro da interface do Copilot, que aparece aqui para mim, dentro do corpo do Copilot no Word, tá? E vou pedir para ele o seguinte, ó. Reescreva este texto em chinês e mantenha a formatação original do texto. Então, o bacana do Copilot é que eu posso trabalhar em cima desses aspectos, tá? Multi-idiomas, que de repente um idioma que eu não tenho domínio, como por exemplo aqui o chinês, tá? E eu posso utilizar o Copilot para criar conteúdos para mim em chinês, responder e-mails aqui para mim também em chinês, tá? E muito mais. Então, basicamente aqui com o Copilot, o céu é o limite. Então ele pegou toda a informação que estava aqui em cima do texto, tá? Em português, e já modificou aqui, manteve a formatação e deixou o texto para mim em chinês propriamente. Tá, então poderia clicar aqui em manter, e lembrando que eu tenho o Copilot aqui dentro do Word ainda, tá? Para me auxiliar aqui, de repente, a ter um resumo desse documento, fazer aqui a geração de alguma outra informação, tá? Trazer insights desse documento, então eu conto aqui com o Copilot dentro do Word também.
E acho que para a gente finalizar, tá? Enquanto ele está criando aqui para mim esse resumo, tá, pessoal? Eu posso abrir aqui o Copilot dentro do Excel, tá? Para dar uma ideia para vocês do que o Copilot ele pode fazer dentro do Microsoft Excel, tá? Então, só para trazer um contexto rápido para vocês aqui, olha só. Eu tenho aqui uma planilha de controle de venda de produtos aqui para cidades dos Estados Unidos, tá? E nessa planilha ela contém aqui algumas informações, como, por exemplo, a data da compra, a região que foi feita essa compra, qual a cidade foi feita a compra, a categoria do produto, o produto em si, a quantidade, o preço unitário e etc. Tá? Aqui eu posso contar com o Copilot também, tá? No canto superior direito da tela, para que ele possa realizar aqui tratativas relacionadas a essa tabela. Percebam que é uma tabela aqui bem extensa, bem grande, tá? E aqui eu posso pedir para ele o seguinte, ó. Opa, deixa eu colocar aqui de novo. Eu posso pedir o seguinte para o Copilot, tá? Coisas mais avançadas, como por exemplo, ó, crie um gráfico de pizza mostrando os produtos que foram comprados pela cidade de Boston. Posso dar um Enter aqui, tá? E aqui em poucos instantes ele já começa a trabalhar em cima dessa tratativa e vai me trazer então um gráfico, tá? Já pré-montado aqui, já pronto, com relação a esses produtos que foram comprados por Boston, tá? Então, ele está concluindo aqui, e aqui em alguns instantes a gente já vai conseguir visualizar esse gráfico aqui um pouquinho maior, tá? E a gente vai validar aqui as informações, ver se está certo ou não, tá? E tudo mais, e levar em consideração o que o Copilot ele realizou aqui de tratativa e análise para trazer essas informações aqui para a gente. Tá? Então, olha só, já finalizou. Eu posso clicar aqui, ó, adicionar uma nova planilha. E aqui em poucos instantes, ó, está criado o meu gráfico. Percebam aqui, ó, que do lado direito da tela, ele já cria um campo, tá? De uma tabela dinâmica aqui. E eu tenho justamente aqui quais são os produtos que foram mais adquiridos por Boston, tá? Então, eu posso contar com o Copilot para isso dentro do Excel. Como também, ó, nesse segundo exemplo, para a gente finalizar aqui, ó, crie um ranking dos produtos mais vendidos. Então, dentro desses produtos aqui que estão dentro dessa planilha, eu posso criar aqui um prompt, tá? Para que ele me traga um ranking e eu ter um entendimento melhor, tá? Em gráfico, de quais são os produtos que foram mais vendidos aqui dentro dessa tabela, tá? Então, olha só, ele está analisando aqui, está examinando o intervalo de dados, e aqui em poucos instantes ele vai trazer esses aspectos para a gente, tá? Então, até o momento, se a gente for colocar, pessoal, na ponta do lápis, todos os exemplos que eu consegui fazer aqui com o Copilot, tá? E lembrando mais uma vez, é uma ideia, tá? Vocês vão, quem estiver utilizando aqui o Copilot vai fazer isso e muito mais, tá? Dentro do ambiente organizacional. Olha só, já criou aqui para mim o gráfico e eu consigo visualizar aqui um ranking, tá? Dos produtos, tá? Os grãos aqui, no caso, mais vendidos aqui dentro da tabela do Excel. Então, para extrair esse tipo de informação, pessoal, eu posso contar com o Copilot para Microsoft 365, tá bom? Para respeitar o horário aqui, tá? Eu vou finalizar. Então, basicamente, essa foi a ideia, tá? Se a gente for colocar, pessoal, na ponta do lápis, o tempo de produtividade que o Copilot me trouxe aqui, que ele me auxiliou nas minhas tratativas, tá? De repente, eu estou falando aqui de um dia inteiro de trabalho, tá? Seja de levantamento de informações, responder esse e-mail em chinês, fazer qualquer outro tipo de tratativa, resumir um vídeo aqui, criar uma ata de reunião de mais de uma hora de vídeo, tá? Trazer insights a respeito de uma planilha de Excel, diversos pontos que foram levantados aqui, tá? Então, tenho em mente que eu não consegui abordar nem a ponta do iceberg aqui com o Copilot, tá? E quem tiver a oportunidade de utilizar o Copilot, saiba que vai conseguir fazer isso e muito mais que eu trouxe aqui para vocês, tá bom?
Ótimo, Lucas. Obrigado, tá, pela apresentação, excelente apresentação. Eu acho que conforme o Lucas falou, né, apenas um pedacinho aí de tudo que o Copilot pode fazer. E a gente vai abrir para perguntas agora. Deixa eu ver se eu... Lucas, você consegue ler em cima? O Copilot realmente aprende como é o jeito de trabalhar ou ele só executa tarefas pré-programadas? A ideia, tá, do Copilot é que ele aprenda, de fato, a sua forma de trabalhar e principalmente lembra da vantagem do Copilot, tá, para a Microsoft 365. Ele leva em consideração e-mails, arquivos, reuniões, todos os documentos que estão dentro do seu ambiente organizacional, para te trazer o resultado mais preciso possível, tá? Então, sim, ele aprende com sua forma de trabalhar e vai te trazer um resultado como se você estivesse pedindo para uma pessoa, tá? E até melhor do que uma pessoa, tá? Ótimo. Mais uma pergunta? Para toda a minha empresa usar o Copilot, eu preciso de uma licença para a empresa inteira ou para cada pessoa? Boa pergunta. Aqui, pessoal, como que funciona? O licenciamento do Copilot ele é individual, tá? Cada pessoa que vai utilizar ali o Copilot, ela precisa de uma licença base do Microsoft 365. A gente recomenda o Microsoft 365 Business Standard, tá? E você adiciona o Copilot para a Microsoft 365 a esse licenciamento dessa pessoa. Então, vamos supor, 3 pessoas na empresa vão utilizar o Copilot, essas 3 pessoas têm que ter 3 licenciamentos de Copilot para a Microsoft 365. Consigo colocar o Copilot para responder meus clientes no WhatsApp? O Copilot, inclusive, é uma pergunta bem legal, tá? O Copilot está disponível, pessoal, para o WhatsApp, para o Viber, acho que ninguém usa o Viber, mas está disponível também, e está disponível para o Telegram, tá? Eu vou mandar aqui no chat, para que vocês depois deem uma olhada nesse link que eu acabei de mostrar aqui para vocês, tá? Acho que é a pergunta do Ismael, né? Ao adquirir a licença, o aplicativo é instalado automaticamente no Word, Outlook e entre outros? Basicamente, o Ismael, ele é instalado de forma automática a partir do momento que você atribui a licença de usuário do Copilot para aquela pessoa que vai fazer a utilização dos recursos e serviços do Copilot, tá? Então, basicamente, comprou o Copilot, mandou a licença para a pessoa utilizar, de forma automática, ela já vai ter a disponibilidade do Copilot para a utilização. Aí ela já vai ler os documentos do ambiente organizacional, já vai ler, já vai ter acesso às tratativas dentro de e-mails, arquivos e tudo mais, tá? Acho que agora é do Jean Carlo. Tem previsão para o Outlook integrar, aliás, para o Copilot integrar ao Planner? Jean, temos uma versão, tá, de Copilot já para o Microsoft Planner. Se eu não estiver enganado, tá, depois eu posso até levantar aqui para você melhor, mas ela está integrada dentro da versão E5 desse novo Microsoft Planner, tá? Então ele é um licenciamento à parte e ele ainda está em preview, tá? Ou seja, está em fase de testes ainda. Tudo bem que já é disponível para algumas pessoas utilizarem, tá? Mas você já tem essa integração aí e tá um produto já ainda em testes, mas logo já sai a versão final para todo mundo poder utilizar aqui da melhor maneira possível. Eu gostaria de ver novamente a configuração para acessar documentos em uma pasta, para que eu faça perguntas e ele tenha por base aqueles arquivos da pasta específica. Eu mostro para você aqui rapidinho, Diego. Ó, vou compartilhar de volta aqui minha tela.
Então, olha só, qual que é a ideia aqui? Deixa eu mostrar aqui para você. Tela toda. Vou colocar aqui. Então, olha só. Essa tela, tá? Que eu vejo aqui o caminho das pastas, o Diego, eu acesso ela por aqui, tá? Ó, eu estou na interface do Copilot para Microsoft 365, tá? Através do portal copilot.microsoft.com. E aqui eu tenho, vou dar até um novo chat aqui para a gente ver melhor. E aqui eu tenho a interface do chat. Eu clico nesse botão aqui chamado, ó, adicionar conteúdo. Dentro do botão adicionar conteúdo, tá? Eu posso referenciar um contato, posso referenciar um arquivo, um e-mail, uma reunião. E para eu abrir aquela pasta, que mostra os meus arquivos do OneDrive, olha só, eu clico nesse símbolozinho de nuvem, tá? Vou fechar aqui e vou clicar de novo para você dar uma olhada melhor, ó. Fecho aqui, ó, venho aqui de novo, adicionar conteúdo, símbolozinho de nuvem, tá? Então, basicamente, é o símbolozinho de nuvem que fica à direita aqui. E aqui, olha só, eu tenho acesso, posso até expandir aqui, ó, a itens, tá? Seja do que eu tenho de acesso dentro do SharePoint, do que eu tenho de acesso, né, dentro do meu OneDrive, e aqui o que eu geralmente escolho, tá? Ele mostra aqui os arquivos recentes, né, que a gente utilizou. Eu venho aqui na parte de meus arquivos, e aqui dentro dos meus arquivos eu consigo visualizar, tá, as minhas pastas, né, os meus diretórios que sincronizam com a nuvem, né. Então eu venho aqui na parte de desktop, depois aqui, né, vou até qualquer tipo de pasta aqui que tenha os documentos, né, que eu consiga fazer esse comparativo. No caso aqui está dentro da pasta Copilot, dentro da pasta de contratos, e aqui, olha só, eu posso ir selecionando esses arquivos aqui, tá? Qual que é a próxima? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. É possível usar o Copilot com Oracle ou é restrito a ferramentas da Microsoft? Aqui, Eliel, você está falando... Esse Copilot que eu apresentei para você aqui hoje, ele não faz integração com nenhum produto terceiro da Microsoft, tá? Talvez você consiga fazer isso com o Copilot Studio, tá? Eu propriamente não sou especialista de Copilot Studio, depois, se for o caso, eu consigo passar para a Michelle aqui, o profissional, tá? Que pode falar a respeito de Copilot Studio, e ele pode fazer um webinar para vocês e verificar essa possibilidade também, tá? Deixa eu ver a questão da ata de reunião comentada. É possível fazer uma reunião dentro do... Vou cortar aqui para mim. Consegue ler para mim, Léo? Consegui ver. A questão da ata de reunião comentada. É possível fazer a reunião dentro do próprio Teams? Sim, Alana, é possível fazer. Tá? Essa é a ideia. Reuniões ao vivo que você tem ali dentro que você faça dentro do Microsoft Teams, tá? Você consegue realizar ter esses resumos de reunião, fazer qualquer tipo de pergunta em reuniões que estão acontecendo ao vivo no Teams, tá? Porque como a gente está utilizando uma outra plataforma aqui para esse webinar, acabei não conseguindo mostrar, mas vai ser basicamente baseado naquela ideia da plataforma do Stream que eu mostrei para você aqui agora há pouco, tá? O Copilot é capaz de emitir opiniões ou análises? Um exemplo seria analisar relatórios contábeis de uma empresa e sugerir a aprovação de crédito ou não. Sim, com certeza, tá, Anderson? Mas lembra, eu reforço esse ponto, tá? O Copilot, ele pode emitir opiniões, você pode perguntar para ele o que de repente tem de errado com algum contrato, para ele ver, né, o que pode ser melhorado em algum tipo de relatório, algum tipo de informação que você passa aqui para ele, tá? Mas nunca para tomar decisão por você, tá? Quem vai tomar decisão no final
é você. O Copilot ele vai ser só um auxiliar ali que vai te mostrar, vai de repente te dar uma ideia de como chegar naquele ponto, de como chegar naquela decisão, tá? Mas sim, ele pode, inclusive você pode fazer perguntas sobre reuniões do Teams, tá? Que estão acontecendo no momento. Vamos supor, você entrou atrasado numa reunião do Teams. Você quer saber como que está o humor do pessoal, você quer saber como que está aquela reunião até o momento ali do clima, né, em si da reunião. Você pode perguntar para o Copilot, ele pode te responder sim, contar ou emitir uma opinião a respeito disso, tá bom? Ismael, no Power BI também tem integração? Tem integração, tá? Não esse Copilot que eu mostrei para você aqui hoje, tá, Ismael? O licenciamento do Copilot no Power BI é um licenciamento específico à parte. Geralmente, ele é adquirido, tá? A partir da versão P2 do Power BI, tá? Então, temos especialista aqui também nessa parte de Power BI. Se for o caso, depois aí a Michelle pode engajar um webinar só sobre o Copilot dentro do Power BI e as ideias dele, tá? Luciano, como você fez a análise de resumo do vídeo? Qual foi o caminho? Ó, Luciano, eu fiz o seguinte, ó. Vou voltar a compartilhar aqui minha tela para mostrar para você. Isso aqui, para acessar essa ferramenta que eu vou mostrar aqui para vocês agora, pessoal, vocês não precisam necessariamente ter o Copilot, tá? Eu vim por aqui, ó. Você pode entrar, por exemplo, no portal do admin da Microsoft, ou entrar no portal chamado microsoft365.cloud.microsoft também, tá? Ele vai abrir para vocês essa interface, tá? Para que a gente consiga fazer esse tipo de tratativa. E aqui eu tenho os 3 pontinhos, ó. Aqui, os vários pontinhos aqui, na verdade, que são os aplicativos, tá? E aqui dentro dos aplicativos, eu venho aqui, ó, e posso pesquisar por, como é que chama, meu Deus? Stream, Microsoft Stream, tá? Vem aqui, ó, clico dentro do Microsoft Stream, e aqui, ô Luciano, lembra, todas as reuniões que eu faço do Microsoft Teams, que são gravadas ou são transcritas, tá? Se você não colocar uma reunião para ser gravada ou transcrita, a reunião não vem para cá, tá? Então, todas as reuniões que são gravadas ou transcritas, elas vêm para cá. Aqui fica um acervo de reuniões que você participa do Teams, tá? E você pode subir qualquer tipo de vídeo para essa plataforma também. O vídeo que eu havia mostrado para vocês aqui de exemplo é esse aqui, ó, audiência pública, tá? Clico aqui dentro dele, e ao clicar dentro desse vídeo, ele vai me abrir a interface do Microsoft Stream. Ele até me mostra, ó, o Stream está com uma nova aparência e está sendo mesclado aqui ao Microsoft Clipchamp, tá? Então, essa é a interface do vídeo, tá? Vou até tirar o zoom aqui um pouquinho para a gente visualizar. E aqui, dentro do vídeo, tá? Aquele vídeo que eu tinha mostrado para vocês, de 1h15, eu tenho o Copilot aqui, ó. Tenho como cortar esse vídeo, acessar a transcrição e tem o Copilot, tá? Dentro do Copilot, eu posso fazer qualquer tipo de pergunta relacionada a esse vídeo, como, por exemplo, ó, resuma este vídeo em português. E, né, lembrando que para acessar a interface do Copilot, eu preciso ter o licenciamento do Copilot, né, para Microsoft 365. E aqui, ó, ele já me trouxe a ata de reunião, já me trouxe um resumo desse vídeo, tá? Então, é basicamente esse o caminho. Aí depois, se for o caso, o próprio pessoal da Bysoft pode auxiliar você aí a abrir se você não conseguir, tá bom? Esse caminho. Ótimo. Eu acho que agora finalizou, tá, o Lucas, as perguntas. Então a gente vai dar aqui encerramento já referente ao webinar. Então, Lucas, mais uma vez, obrigada aí pela participação, né, nos apoiar em mais um evento, tá? E eu agradeço aí a cada um que participou desse webinar. Caso ficou alguma dúvida, tá, pessoal, entre em contato comigo diretamente, tá, para a gente estar podendo apoiar aí vocês, tanto nas dúvidas, né, como também aí no projeto
desenvolvimento também do Copilot dentro da organização de vocês, tá bom? Então aí, obrigada a todos, aí uma excelente sexta-feira e até mais. Obrigado, pessoal. Bom fim de semana para todos. Sextou. Até mais. Tchau, tchau.